Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Hoje eu quero propor uma questão e que eu não vou dar resposta, mas porque é uma questão para a imaginação de vocês. Ninguém pode se dizer criativo se não tiver a capacidade de fazer exercícios de imaginação. E é isso que eu estou propondo. A pergunta que nomeia esse vídeo: você já se perguntou o que seria dos Estados Unidos sem Stephen King? É uma pergunta que eu me fiz esta semana ao ler pela primeira vez O Iluminado. Minha filha comprou esse livro há anos e eu relutei a ler porque, como toda boa metida a literata, eu tenho bastante preconceito com escritores de best-sellers. Eu gosto de Howard Fast, mas não gosto de Leon Uris, não gosto de Sidney Sheldon. Eu tenho minhas pequenas implicâncias, minhas manias. E isso faz parte do gosto. Não é uma abordagem técnica nem crítica e muito menos intelectual. É uma questão de gosto. E uma figura do tamanho do Stephen King sempre me deu um certo receio, porque havia aquela pergunta: e se eu gostar? Em que isso me transforma? Em nada, em nada. Porque de repente, lendo Stephen King, eu comecei a fazer ligações entre ele e grandes escritores do grande romance americano ou da cultura dos Estados Unidos e a ter familiaridades e a perceber que é um escritor excelente, um workaholic que durante mais de uma década escreveu movido a cocaína e drogas e bebida, mas que manteve uma qualidade razoável mesmo nesse período, e que é uma pessoa que usa a literatura como terapia e sabe rir de si mesmo, porque de todos os livros dele, e Stephen King, entre romances, contos, roteiros e tudo que se possa imaginar do meio literário, tem mais de 600 obras. E eu fui logo cair de cara num livro que tem um toque autobiográfico, porque ele nunca negou a ninguém que Jack Torrance é um, um retrato impiedoso dele mesmo no pior período de sua vida. Então, de repente, esse vídeo aqui, há uns 2 dias, começou a tomar forma na minha mente. Eu comecei pensando, vou escrever um roteiro sobre o Iluminado e o impacto do Iluminado na cultura pop, porque todo mundo já viu alguém numa série ou num filme imitando a cena do Jack Nicholson metendo o machado na porta e, sabe, com aquela cara desvairada. Mas aí, começando a pesquisar sobre o próprio Stephen King e vendo a dimensão, gente, ele teve, entre romances e contos, algo em torno de 47 obras adaptadas para o cinema, para a televisão, para streaming. É muita coisa. De primeira, eu só consigo comparar o volume de adaptações para outras mídias com Shakespeare. E isso não é pouco, porque o que acontece é uma migração de referências. Quando um autor tem esse volume,
de obra transposto para outras mídias, ele passa a fazer parte da cultura popular de um país ou até de uma boa parte do planeta por décadas, porque a obra dele vai se ramificando, passa a influenciar outros artistas, passa a fazer parte das referências diárias. Quem já não viu gente que cita falas inteiras de filmes em situações cotidianas como a coisa mais natural do mundo? E em muitos casos, se o filme for um filme que todo mundo conhece, não fica como uma coisa snob. Uma coisa é você fazer uma citação do Bergman, outra coisa é você fazer uma citação do Coppola ou do Scorsese. Vocês estão percebendo o que eu quero dizer com alcance e essa onipresença em determinados setores da cultura popular? Esse é o legado do Stephen King. E vamos conversar um pouco sobre ele. Stephen King nasceu em 1947, em Portland, no Maine, que é no leste dos Estados Unidos. Não é Portland lá no Oregon, se eu não me engano, que é lá para os cafundós. Ele é um baby boomer, porque como ele nasceu em 47, além de ser essa primeira geração do pós-guerra, ele é alguém que era jovem demais para a Guerra da Coreia e velho demais para a Guerra do Vietnã. O que o tornou bastante consciente, eu acredito, do seu lugar no mundo. Quando ele tinha 2 anos, o pai abandonou a família e a mãe passou a levar uma vida um tanto itinerante. Eram pessoas de classe média baixa e passaram necessidades. A mãe com, acho que 3 filhos. É uma daquelas vidas dos Estados Unidos que rendem depois grandes intérpretes do próprio país, porque são pessoas que passam a olhar para as dificuldades e para as diferentes regiões com um olhar mais denso, que se identificam mais, que conseguem penetrar um pouco nas várias identidades que esse país tem. Só que Stephen King não é apenas isso. Desde a infância, ele passou a consumir vorazmente quadrinhos de terror, daqueles tipos do Contos da Cripta, e a dialogar com essas mídias, mas ao mesmo tempo a ser um leitor voraz, com muita referência literária. Isso proporcionou meio que o nicho dele escrever. E talvez por escrever muito nessa área do terror, do horror, do suspense, tanto do terror de assombração quanto do terror psicológico, às vezes conseguindo juntar as duas coisas, tendo aquele insight de mostrar como às vezes o terror da assombração só cresce do jeito que cresce porque ele encontra eco no próprio abismo que habita dentro de nós. E isso torna a sua obra extremamente interessante, mas a sua obra não é só isso. Ele escreveu romances também densos do ponto de vista psicológico, sem esse aporte do terror, como por exemplo Dolores Claiborne, que aqui no Brasil saiu como Eclipse Total, a adaptação para o cinema. E eu vou falar muito das adaptações para o cinema porque para a maioria de nós é o que chega mais perto. É o que você tem sendo reprisado. Depois que eu vi que ele é autor de Carrie a Estranha, do Conta Comigo, que é um conto que se chama O Corpo, o conto, inspirou Conta Comigo do Rob Reiner, que é It, O Iluminado, que eu já falei, Pet Sematary, O Cemitério de Animais,
esse eclipse total, Misery, que é aquele do escritor que sofre o acidente e vira refém daquela psicopata, e vai por aí. A impressão que eu tenho quando ligo a TV por assinatura e vejo os canais de filme é que não existe um dia sem que esteja sendo exibido um filme inspirado em uma obra do Stephen King. E aí eu digo inspirado porque o Stephen King é um cara que se diverte vendo a obra muitas vezes tomar rumos totalmente opostos ao que ele fez, como foi o caso do que o Kubrick fez com o Iluminado, ou permitindo que diretores estreantes adaptem suas obras e cobrando $1 de direito autoral. É muito interessante a figura dele e o diálogo que ele mantém. Para ter uma ideia, Stephen King chegou até a escrever o roteiro para um episódio do Arquivo X. Então, é um sujeito que transita muito bem nesse meio entre as mídias audiovisuais, com tanta familiaridade quanto ele tem com a literatura, sendo que na literatura ele é soberbo. É um tremendo escritor. É um cara que sabe construir um suspense passo a passo e que o desfecho, mesmo que esperado, porque muitas vezes, como foi o meu caso, você sabe a história antes de ler o livro, então você sabe o que vai acontecer. Mas a maneira como o suspense e o horror atingem o clímax e depois se solidificam é algo muito bem feito, muito bem calculado, trabalhado para dialogar com os seus terrores mais íntimos, com o abismo que você mesmo guarda dentro de si. Da mesma forma que a assombração dialoga com o abismo das personagens. E é por isso que eu proponho essa questão. Se você agora tem noção do tamanho e da dimensão do Stephen King, você já se fez essa pergunta ou você consegue lidar com essa pergunta? O que seria dos Estados Unidos sem o Stephen King? Para estabelecer identidades, porque ele capta pessoas, as personagens dele são muito densas e regionalizadas e classistas. Elas estão em lugares muito específicos da sociedade e quando ele as retrata bem por causa dessa vida que ele levou convivendo com pessoas. E ao mesmo tempo é a questão do imaginário. Você imagina uma série como Criminal Minds se não existisse Stephen King? Ou uma série como Profiler? Ou uma boa parte do terror cinematográfico pós anos 70 e 80? A influência dele está em tudo e dialoga com toda essa produção cultural, com toda essa indústria do entretenimento. E o cara ainda está vivo e as obras dele continuam sendo adaptadas. Quer dizer, daqui uns 2 anos, quando esse vídeo aqui, se é que o YouTube ainda vai existir daqui a 2 anos, quando alguém chegar nesse vídeo aqui, todos os meus números vão estar defasados, porque o cara está em atividade, ele tem 78 anos, se eu não me engano, e ainda está por aí. E a qualidade da obra é indiscutível, mas ao mesmo tempo a inserção dele nessa sociedade, esse movimento de aspersão, se é que é essa palavra, mas esse espalhamento, sabe? Essa penetração em outras mídias, essa
passagem para se tornar referência no dia a dia, para ser onipresente nos canais de exibição de filmes, a sua presença nas livrarias, até o ponto de, por causa disso, ele se tornar um ícone da cultura pop e a própria personalidade dele ser devassada e estudada e as pessoas terem verdadeiras obsessões, que é o que ele retrata em Misery. E essa é a minha questão quando eu penso que um país que faz terrorismo cultural, como os Estados Unidos, impondo sua cultura através do poder do dinheiro e através do poder do lugar que ocupa na geopolítica internacional, tem inúmeros escritores bons. Se vocês pensarem na história da literatura dos Estados Unidos, você tem o século XIX com Edgar Allan Poe e Nathaniel Hawthorne e Washington Irving e escritores que vão marcar o século XX e ser influência não apenas para outros escritores, mas para artistas do audiovisual. E que no século XX os Estados Unidos tem aquela geração dos anos 20 que começa com Scott Fitzgerald e tem Hemingway e depois mais tarde vai ter Faulkner e que você passa também a impactar no cinema. Você tem uma ampla gama de escritores de best-sellers que eu já citei no início, mas que tem vários e tem as autoras também. E vai ter a geração dos anos 50, dos beatniks, que eu particularmente detesto, mas que é uma referência para muita gente até hoje. E aí, nos anos 70 e 80, de certa forma, Stephen King consegue deixar seus contemporâneos anos-luz para trás, em termos de presença na sociedade. É claro que você vai ter outros autores que vão ter uma presença também no meio audiovisual, mas nada se compara. Stephen King é um fenômeno. E como tal deve ser estudado e deve ser encarado. Porque muitas vezes, quando nós pensamos em como somos invadidos pela cultura dos Estados Unidos, lado a lado com a maior parte do lixo ideológico que convive na maior parte das produções audiovisuais e a presença, claustrofóbica da bandeira e dos valores e do papel do herói da liberdade, há também surpresas gratas, autores incríveis, diretores de porte que dialogam com a produção de outros países, que são respeitados pela sua obra e não pelo poder de quem impõe sua obra aos outros. E nunca tinha me passado pela cabeça, eu que faço essa diferenciação a ferro e fogo, separando o joio do trigo na produção cultural dos Estados Unidos, nunca tinha me passado pela cabeça que Stephen King poderia figurar no time de elite, no time classe A. Para mim, ele estava nesse patamar dos best-sellers, que é um patamar intermediário entre o melhor da produção e o lixo cultural lá embaixo. E de repente eu me vi nessa grata surpresa de ter descoberto mais um escritor para gostar. Que logicamente não é um Saramago, não é um Machado de Assis.
mas é um tremendo escritor e eu gostei. E é isso que eu falei, sabe aquele meu vídeo do Coringa, de você se permitir assistir ou ler coisas que você sabe que vai detestar? Pois é, eu não detestei, eu amei Stephen King. Então, se há alguma coisa que esse canal quer deixar para vocês, é não se privem, não andem por aí pensando que vocês sabem de tudo, que conhecem tudo, que nada vai surpreender, que nada vai cativar, que nada vai apaixonar. Você pode ter quase 60 anos, como é o meu caso, e descrever um autor como eu estou descrevendo Stephen King, porque eu percebi que, de repente, nos últimos 40 anos da minha vida, ele esteve presente de um modo ou de outro no meio audiovisual e eu mal sabia. Eu mal sabia. Em parte porque a televisão de uns tempos para cá, e eu situo isso nos últimos 15 anos, passou a não mostrar os créditos dos filmes da maneira como deveria. Porque, sabe, quando eu estou assistindo o filme em si, eu não leio os créditos que passam quando a cena está se passando, porque eu tenho medo de perder alguma coisa importante da cena para ler os créditos. Porque eu tenho aquela referência de que no final os créditos vão passar como passam no cinema. Só que isso não tem acontecido por causa do tamanho das telas e porque os canais por assinatura eles apressam os créditos ou eles compactam num quadrinho embaixo. Então muitas vezes me passava despercebido que essa obra aqui ou aquela ali era uma adaptação do Stephen King. Agora que eu sei de tudo isso, eu vou passar a olhar com mais cuidado, mas ao mesmo tempo eu me assustei de saber que muito do que eu vi nos últimos 40 anos, a presença dele está lá como o autor que inspirou. Mas ao mesmo tempo eu comecei a me perguntar como eu não tenho essa dimensão de 600 obras de modo algum, como eu só tenho esse conhecimento agora dos filmes, o que mais está lá que eu não vi? Quais outras referências estão em séries, em filmes que não tem nada a ver com ele? Quais palavras e frases e entonações entraram para a cultura pop dos Estados Unidos oriundas do Stephen King? E se você é alguém que está procurando um tema para uma tese de doutorado, tá aí. Acabei de entregar de bandeja para você, se é que lá nos Estados Unidos já não existem umas 200 com esse tema. Não creio, mas eu creio que para nós que somos consumidores desse entretenimento e que temos um olhar separado por um continente de distância, talvez seja uma coisa para se perguntar. Então eu pergunto: você já se perguntou o que seria dos Estados Unidos sem o Stephen King? Ou como nós os perceberíamos? Pense nisso. Pense em conhecer coisas novas. Pense. O pensamento crítico, o pensamento criativo, o pensamento imaginativo está em falta. Parece que as pessoas hoje em dia só usam a imaginação para criar bobagens para a internet e interferir de maneira escrota na vida política. Então seja o diferencial. Pense. E é isso. Cuidem-se muito. Esse foi mais um vídeo para o canal Museu História e Artes e eu vejo vocês no próximo.